paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui reunidos pela primeira vez. Aqui é o pastor Luizmar Ferreira Amorim e está comigo neste momento, neste exato momento conosco aqui, para fazermos um momento maravilhoso. Pela primeira vez estamos lançando, digamos assim, um programa com o nome Aprendendo com a Bíblia. E nesse primeiro momento, nessa primeira gravação, nesse primeiro programa, está conosco o pastor José Almir Reis, pastor presidente da IPUB, da Igreja Pentecostal Unido Brasil, aqui em Capiranga. Pastor, é uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? Eu me sinto privilegiado em poder nós estarmos reunidos aqui. E também está conosco o pastor Ademar Cordeiro de Amorim, pastor presidente da Igreja Iadã, da Assembleia de Deus no Amazonas, pastor que preside aqui em Capiranga. Nós somos pastores aqui no interior do estado do Amazonas, na cidade de Capiranga. E nós estamos aqui hoje especialmente para tratar um tema atual e importantíssimo para a nossa membresia. O nosso foco principal aqui, o nosso objetivo é trazer segurança, orientação e informação para os nossos membros e para você que vai estar nos assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo através dessa programação, através deste vídeo. Que Deus te abençoe. O nosso tema de hoje é: qual a participação do cristão na política? Isso pode ou não pode? Nós vamos aqui discorrer sobre esse assunto e de uma forma para convergir, nós vamos estar aqui tratando sobre esse assunto, tentando trazer um melhor entendimento para você e para a nossa membresia, né, pastor Zé Almir? Pastor Ademar, fale um pouco aí para os nossos irmãos, nossos membros também, fique à vontade. A paz do Senhor, meus amados, queridos colegas, pastores, Luizmar, o líder da Igreja Assembleia de Deus tradicional nesta cidade, pastor José Almir Reis, esse homem que eu muito admiro de há longas datas, foi o nosso receptor quando aqui cheguei. Ele já estava, então nós nos entendemos muito bem e hoje estamos juntos aqui para trocarmos ideias sobre esse assunto. É um assunto realmente bastante pertinente, porém de muita necessidade para tantos. Não são muitos os que já sabem distinguir entre o que é certo e o que não é, o que deveremos fazer ou não a respeito desse assunto. Então é isso que nós vamos estar desenvolvendo. Esperamos que todos venham tirar bastante proveito de tudo quanto vamos estar falando, pensando e analisando sobre esse assunto. Deus os abençoe. Pastor Zé Almir, fale um pouquinho de recado aí para os nossos irmãos da IPUB, nossos irmãos que são nossos irmãos em Cristo, pastor. Bem, eu quero cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra poder estar aqui, a convite do nosso pastor, e participar dessa gravação que temos como objetivo dar algumas informações a respeito desse assunto, pois a gente sabe da importância do momento que nós estamos vivenciando nesses dias e como nós realmente olhamos e vemos algumas coisas que realmente não apreciamos e como também admiramos as pessoas que estão trabalhando nessa área e queremos recomendar através da palavra, através dos nossos costumes, da palavra do Senhor, biblicamente. E eu quero, nesse momento, pedir a você que nos entenda, pois nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação para melhoramento do nosso município. Amém. Que Deus abençoe. Verdade. Obrigado, pastor Zé Almir. Amém. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você, meu irmão, que está nos assistindo, que esse é o primeiro vídeo de um formato dentro desse programa, Aprendendo com a Bíblia. E tudo que nós vamos aqui
indagar, nos questionar, responder, tentar responder pelo menos, né, pastor Ademar? Tentar responder, nós vamos nos basear totalmente pela palavra de Deus aqui que está diante de nós. E eu quero pedir que desde já, você que é membro da IPUB, membro da IADAM, membro da IADT, que compartilhe esse vídeo, compartilhe e curta, se inscreva aí nas nossas redes sociais, que vai estar o endereço aqui embaixo, em algum lugar da tela vai estar aí o nosso endereço para você compartilhar, curtir e participar conosco também desse momento abençoado. Nosso tema é, como já foi falado aqui, qual a participação do cristão na política? Por que nós usamos o termo cristão? Porque cristão são todos aqueles que seguem a Cristo. Assim, eles foram chamados na antiguidade de cristão. E aí, cristão se inclui tantos evangélicos, católicos, protestantes, todos somos cristãos porque seguimos, imitamos, pelo menos procuramos, né, imitar a Cristo. Então, pastor Ademar, vamos começar aqui pelo senhor, para o senhor nos guiar nesse assunto aqui, no seu ponto de vista e no ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus. Nós estamos aqui para aprender com a palavra de Deus. Qual a participação, pastor, do cristão na política? Será que é só votar? Essa é a participação dele? Escolher o dia lá e votar e pronto? Qual a participação do cristão na política, pastor Ademar? Meus amados, por isso que eu disse que esse assunto é um assunto bastante pertinente. É necessário que você seja totalmente focado para entender o que nós queremos dizer. Nós não estamos aqui fazendo campanha, não estamos aqui defendendo A ou B. Nós estamos aqui como líder espiritual de cada um, membro das igrejas cristãs. Nós estamos procurando ajudar no que é necessário. Respondendo a esta pergunta, qual a participação do cristão na política, tanto do ponto de vista como alguém que esteja concorrendo ou esteja detento de mandatos, como membro da igreja em si, o membro da sua religião, não importa. O importante é que você, como cristão, deverá se espelhar na Bíblia, a palavra do Senhor. Nós temos o texto base aí do nosso comentário em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, onde nós estamos encontrando essa leitura que deve ser feita para que a gente prove realmente que nós estamos embasados. Olha o que diz o texto: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pela boa obra que em vós observem. Então nós temos a palavra aqui honesto, ou seja, vem da honestidade. Nós cristãos precisamos entender que a nossa finalidade como políticos, porque todos nós somos políticos, quer detento de mandato ou acompanhando o desenrolar do processo governamental. Precisamos estar cientes de que, pastor Luiz Mar, pastor Zé Almir, nós temos nos nossos ombros a responsabilidade de sermos honestos. Honestos a Deus, honesto à igreja, de acordo com a Bíblia, como estamos vivendo, e honesto com a sociedade, para que não haja divergência. Não trabalhamos por interesses. O verdadeiro cristão, aquele que está realmente compromissado com a Bíblia, a palavra do Senhor, a exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deram-nos um testemunho assim de fidelidade a Deus, sem se prejudicar diante dos governantes da sua época. No nosso caso não é diferente. É assim que deveremos nos comportar diante do nosso tema, que é bastante singelo, porém muito significativo. Amém, pastor. Queria expressar aqui algo que eu achei muito interessante também,
já há muitos anos eu procurei logo entender, porque pela misericórdia de Deus eu fui criado assim de berço evangélico, né? Meus avós, meus pais, mas tínhamos aquele pré-conceito com a política. Eu fui ensinado assim, que a política era algo que o cristão, usava-se até essa expressão, que o crente não poderia participar dela. De maneira nenhuma, porque era pecado, era do diabo. E um dia eu procurei a definição de política, e a definição que mais me agradou foi a seguinte, que eu não lembro agora o autor, mas ele dizia assim, que a política é a habilidade, é a atitude de você conquistar pessoas para o seu lado. Mas queria pedir para o pastor Ademar completar mais essa definição de política, também pastor Zé Almir, também depois. É do conhecimento da maioria dos pesquisadores sobre a questão da expressão do significado da palavra política, que não é nada mais do que a ação de bem governar. Quando se fala de ação, fala de atitude. Quando se fala de bem governar, se fala de governar bem para todos, sem distinção, sem fazer discriminação. Ao contrário do que se vê hoje. Hoje se percebe que há tantas pessoas injustiçadas no procedimento normal, até por pessoas, membros da igreja, que decidem caminhar pela vida pública, ao chegar lá, faz uma certa discriminação, criando uma certa barreira. Nós estamos aqui aprendendo, à luz da Bíblia, que o significado da palavra política é amplo. Você está governando bem para todos. Apenas a um, né? Exatamente, é o que o pastor Zé Almir deverá estar para nos dizer melhor. Em virtude de tudo que foi falado, nós realmente acreditamos ser o certo, o correto. Infelizmente hoje, como nós observamos, como falou o pastor Ademar, funciona totalmente diferente das nossas expectativas e até das nossas informações da Bíblia, como dos nossos amados irmãos que tiveram uma vida pública na sociedade, pois foram chamados para isso. E o Senhor Jesus já vem dizendo que aquele que quer ser o maior, né, seja aquele o menor que sirva. Mas infelizmente hoje, na política de hoje, a gente observa, nós estamos contratando uma pessoa para nos servir a população, olhar de modo geral, sem fazer uma discriminação. Esse aqui é A, esse aqui é B, então esse aqui não. Então, a gente vê diferente. O próprio Jesus falou que quando a gente quer ser o maior, então a gente tem que ser o menor, que sirva. Então, hoje, as pessoas se beneficiam do poder, eles se aproveitam da oportunidade. Em vez deles pensarem que ele é um servidor público, em vez deles pensarem o correto, que eles são empregados do povo, eles se tornam senhor do povo. E aí eles já fazem coisas que isso não vai agradar. Pelo menos eu vejo hoje, não apenas aí fora, mas nós vemos aqui dentro pessoas que aproveitam do dinheiro do povo e faz coisas para se beneficiar ou para se manter no poder, né? Tentando ficar senhor por muito tempo daquilo, em vez de pensar no que é realmente necessário, né? O bem de todos, o bem da igreja, né? O bem seu próximo. Do próximo, o bem de quem foi ou quem não acompanhou. Deveria, por exemplo, olhar dessa forma, vendo a condição, né? A condição das pessoas que poderão também servir junto. Eu fico pensando sobre um certo gestor
que eu não me lembro bem, mas é de uma cidade pequena aqui do nosso Brasil, Sérgio Meneghelli. Sérgio assim. Meneghelli. Isso. O nome da cidade? Esse rapaz Paulo, deu né? um show de administração. Colatina. Prefeito de Colatina. Colatina. E ele deu um show tão importante para mim que isso que me anima. E eu fico pensando, pois no começo da gestão dele, ele disse: eu quero governar por 4 anos. Eu nem penso em reeleição. Porque ele disse: eu não quero me beneficiar do dinheiro público para fazer uma campanha para me ficar no poder. Não. Eu quero governar por 4 anos e os 4 anos eu vou dar oportunidade para outra pessoa. E isso ele cumpriu. Quer dizer, muito bonito. É isso que nós queremos, né? Que a nossa sociedade, que os nossos irmãos tenham, né, essa responsabilidade de pensar assim, de manter assim. Jesus disse: de tal maneira falai, de tal maneira proceder. As pessoas começam fazendo campanha, começam fazendo as suas propostas naqueles dias, e quando eles conseguem lá, depois eles mudam. Já não é mais aquilo que eles prometeram. Então, a gente quer isso para nossa sociedade, para nossa cidade, porque realmente são as nossas expectativas de todos nós, que também nós fazemos parte da política, não é somente para votar, não, acompanhar o bem de todos, mas para isso nós precisamos ver pessoas que têm responsabilidade, que tenham atitude diferente, caráter cristão, né? Eu, pelo menos, o senhor falou, eu nasci no berço evangélico e vim, né? Eu não nasci no berço evangélico, eu nasci ainda fora do evangelho, mas eu dou muita honra aos ensinamentos dos meus pais, que eles nem eram evangélicos. A minha mãe falou: uma coisa bonita meu filho, é que a gente seja honesto. Basta que a gente já ela falou, basta a gente já é pobre, preto e feio, mas safado, ladrão, mentiroso, não quero na família. Eu tenho honrado muito isso. As pessoas antigas eram muito assim, né? Eu tenho honrado muito isso, porque isso é o que nós queremos para a nossa sociedade. Essas pessoas que nós queremos para nos governar, que tem a palavra, né? Que assuma aquilo que promete, que tem a responsabilidade com todos, com que eles se comprometeram a fazer, pois eles fazem até o juramento, né? Então esse juramento deveria ser honrado, porque fazendo esse juramento e cumprindo, está honrando uma população toda, que somos nós. E muitas vezes nós somos vítimas, porque às vezes nós não examinamos as pessoas que nós estamos escolhendo, né? Como falou o pastor Ademar, ninguém está aqui fazendo política, nós estamos fazendo aqui um alerta, né? E o nosso compromisso com a nossa sociedade não é só de votar, né? Não é só de votar. Então, eu gostaria hoje de dizer aos nossos irmãos, pois eu tenho irmãos que estão concorrendo à política da nossa denominação, e é isso que a gente ensina. Eu creio que todos nós, aqui na nossa igreja também, o pastor Ademar também. Então, eu me preocupo sim. Eles estão errados por entrar na política? Não estão. Não. Eles estão corretamente certos. Mas o errado é eles entrarem na política e mudarem. Porém, a gente deve manter a conduta. Isso. Tem que manter a conduta como foi lido hoje. Daniel manteve a conduta. Isso. Manteve a conduta. Não mudou, né? Ele não mudou o comportamento com Deus, principalmente. Com Deus, né? Com a sociedade. E nós, é isso que queremos. E tem uma questão também, pastores aqui, que eu gostaria só de deixar aqui mais esclarecido, frisar mais uma vez. Nós falamos aqui dos pontos negativos da política, não foi? Acabamos de falar do ponto negativo da política. Mas isso aí não é política, isso aí é politicagem, não é isso, pastor Ademar? Fale um pouquinho sobre isso. Tudo quanto nós estamos procurando corrigir aqui é exatamente
fazer com que o eleitor, fazer com que os cristãos, porque nós estamos trabalhando aqui com cristãos, aqueles que não têm o mínimo de noção sobre Cristo e o seu caminhar, a sua condução de vida, que foi um exemplo para nós, só estão aí na prática da politicária, do tomar lá da cá, aquele negócio todo, fazendo negociação com a nossa boa confiança. Nós que estamos confiando neles como candidatos ou como detentos de mandato, estão nos explorando. Respondendo à questão que muitos fazem por aí, mas não é pecado o crente ser político? Olha, a política está em todo lugar. A política está na cozinha, na confecção do bolo, na confecção da refeição. Acabamos de falar agora há pouco, né, pastor? Mas que a política é a habilidade de você trazer pessoas do seu lado e gerir bem, governar para todos, né? Então a política em si, ela é boa, não é isso, pastor? Exatamente. E como que nós iremos nos sentir bem, nos sentir bem servido, se os nossos servidores, aqueles a quem nós elegemos, colocamos lá para nos ajudar, estão nos explorando? Aí, respondendo a pergunta sobre a questão se é pecado ou não, qualquer que seja as nossas atitudes, se ela não vier de acordo com a Bíblia e a palavra de Deus, é pecado. Nós podemos estar pecando, por exemplo, pisando no acelerador do transporte, querendo atropelar alguém no caminho. Podemos estar pecando, indo numa faixa que permite só 80, você quer ir a 120. Exatamente. Pecando, né? Ou você vai lá no supermercado e alguém se enganou, passou o troco a mais e você meteu no bolso. Caladinho estava, calado ficou. Então essas coisas que nós temos que evitar. E os nossos detentos de mandato na política, infelizmente, estão hoje propinando, fazendo negócio com o seu compromisso de servo. Nós temos que lembrar que a Bíblia nos diz que nós precisamos estar na qualidade de servo. E a própria filosofia diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Então essas questões que nós estamos debatendo aqui, para que você que está nos assistindo possa nos acompanhar, e se é detento de mandato, leve isso na sua mente. Como disse o pastor Zé Almir, você está sendo contratado, eleito para nos servir naquilo que nós não podemos. Nós não temos como chegar na tribuna da Câmara e discursar. Ainda que façamos, mas ninguém vai anotar nada porque somos de fora do esquema. Nós temos todo um esquema administrativo nisso aí. O executivo deverá ser muito bem fiscalizado pela Câmara, pelo Legislativo, só que isso não está acontecendo. Nós vemos, por exemplo, a nível de Brasil, hoje o Supremo está mandando mais, o Judiciário está mandando mais do que o Legislativo, e o Executivo está executando o quê? Ainda bem que o nosso presidente é alguém que entende essa questão, foi escolhido por Deus para esse fim. Esperamos que você tire proveito de tudo isso, porque o que nós estamos colocando aqui é algo verdadeiro, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Em Eclesiastes nós percebemos quando Deus deu a graça a Salomão para dizer: tudo que te vieres a mão para fazer, fazes conforme as tuas forças. Ou seja, é direito seu de concorrer. Agora, sabendo que você não é dono de si, você está indo para lá para nos servir, para fazer alguma coisa que a sociedade toda venha a ser participante. Não é a necessidade de fazer discriminação de ninguém. Só porque a gente está falando essas verdades, eu sei lá quem é que vai estar nos apedrejando depois, mas a realidade é que nós não temos como esconder essa verdade. Esperamos que não só os nossos irmãos que congregam conosco, mas todos os que estão sonhando de chegarem lá para fazer o quê? Nos servir. Servir a sociedade. E que venham servir bem naquilo para qual foi chamado. Daí Paulo dizer em Romanos 13 que nenhuma autoridade existe sem que por Deus seja constituído.
Então, você será constituído exatamente para este fim, para servir-nos de acordo com as nossas necessidades. Não é nos dando dinheiro, essas coisas não, mas é fazendo que o esquema, o sistema de administração venha nos beneficiar naquilo que é necessário. Amém. Obrigado, pastor Ademar. Vamos aqui para o nosso próximo ponto, para a gente discutir aqui com o pastor José Almir Reis, que está conosco, pastor presidente da IPUB, e o pastor Ademar. O cristão, como o cristão deve se comportar diante do sistema político atual, pastor Zé Almir? Falamos sobre qual a participação do cristão, creio que ficou bem claro. Agora nós queremos entender melhor e passar para os nossos irmãos como o cristão deve se comportar diante do sistema. Pastor José Almir Reis, fale um pouco como o senhor vê esse sistema atual de política e dentro dele como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. Bem, eu já, na sua pergunta, eu vou pegar o gancho do pastor Ademar, que nós vemos que pessoas, né, que tem uma boa reputação, que tenha um bom caráter, e a gente vê a situação que tem acontecido. Eles entram às vezes na política. Nós não estamos falando que isso é pecado entrar, nós falamos que eu acredito que nós temos assim uma esperança maior de quem já conhece a palavra, a verdade, de fazer uma coisa bem melhor, por ser conhecedor, por ser conhecedor da palavra. Então, não se usufruir das oportunidades que eles... É por isso que nós apostamos nossas fichas. Justamente. Vezes, né? É por isso que até nós apoiamos pessoas nessas qualidades. O problema, o perigo é que quando eles chegam lá, por exemplo, eu estava analisando aí em Lucas capítulo 3, quando aquele João Batista pregava sobre arrependimento e batizava, e as pessoas até chegavam, né? E perguntavam: Senhor, qual é a nossa condição de vida? O que nós temos que praticar? Como, por exemplo, os publicanos. Então Jesus falou o seguinte: olha, vocês devem não cobrar, não extorquir, não fazer esse tipo de coisa que venha a mudar a sua vida, o costume, as leis. Não, vocês têm que cumprir isso. Quem não tem comida, dê para quem não tem, uma roupa para quem não tem, se você tem mais. Depois os soldados chegaram com ele e disseram: Senhor, e enquanto a nós, as nossas condições? Deixa eu ler aqui, pastor, pode ler, isso é muito importante a gente ler, porque a gente sabe quanto a gente pode estar apresentando uma coisa aqui da Bíblia. Exatamente. Pode ler, pastor. O texto diz assim, Lucas 3,14, né? 3,14. Então, alguns dos soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Perguntaram a João Batista. Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu soldo, seu salário. Isso foi a palavra de João Batista. Aí vimos a leitura da palavra de Deus para nos basear no nosso assunto. É muito importante que a pessoa chegue a desenvolver um trabalho, mas é muito importante quando ele observa os seus deveres. Falamos ainda agora há pouco que nós estamos contratando uma pessoa para nos representar. Tanto faz no legislativo, como também, né, o executivo, para nos representar bem, para fazer algo que nós não podemos fazer, que nós não podemos... Não temos como chegar lá. Temos como chegar. Então nós colocamos um representante para eles fazerem aquilo que nós não podemos. Então, o caso é o seguinte, é que são pessoas que de nossa confiança a gente coloca lá, o sistema acaba mudando eles. Agora, por que muda? Porque são coisas que isso está no coração das pessoas. Pastor José Almir, o senhor falou algo que me causou aqui
um questionamento, como o pastor Demar já citou. Nós temos belos e lindos exemplos de Daniel, José do Egito, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que estavam totalmente inseridos ali. Esses daí não mudaram. Não mudaram. Agora, nós temos conhecimento também que alguns dos irmãos nossos já se corromperam, já mudaram. Inclusive até Paulo, se eu não me engano, na segunda carta a Timóteo, se não me engano, no capítulo 4, ele dá referência de um que era Demas, né? Demas me abandonou. Ele fala de Marcos, ele fala, né, de outros companheiros e cita Demas que o abandonou amando o presente século. Né? E o meu questionamento do que o senhor falou agora há pouco se exemplo, um de nós, eu resolvo ir e me corrompo, o povo deve desistir de continuar indicando cristãos, pessoas à política? O que o senhor acha? Só porque eu errei, todos devem pagar? Eu creio que não. Porque a gente vê que na maioria o sistema muda eles. Mas tem alguns que eles se mantêm. Como nós vemos biblicamente pessoas que serviram bem, né, a sua nação. Influenciaram positivamente, cumpriram seu papel. E não se contaminaram. A Bíblia fala, não se contaminaram, né, com os costumes do rei. Há possibilidade sim. O problema é que quando eles chegam lá, eles começam a ver as oportunidades e começam a mudar. Apesar de que nós falamos sobre o assunto, ainda agora há pouco, em algum outro momento, que o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, não era o nome deles. Não era o nome deles. Então, a gente vê que o nome deles, o rei, a nação mudou. Mas ele não mudou o costume, o caráter, a atitude deles continua sendo a mesma. Então isso é muito importante para a gente e é o que nós precisamos, né? Para que a gente possa ver pessoas que ficam contentes com o que ganham. Falou o pastor Demar ainda agora há pouco que a coisa é que pessoas hoje estão se beneficiando, né, fazendo até, por exemplo, trocas, né, ou comprando pessoas para estar do seu lado, mas não é assim. Eu acho que a gente tem que conquistar pessoas com o nosso caráter e não com dinheiro, né, para se manter no poder ou para se manter na posição, né, ou para se beneficiar. Quando João Batista fala aí para o soldado, contentai com o vosso soldo. Está dizendo, contentai com o vosso salário. As pessoas, eles tendo oportunidade, eles não ficam contentes com o que ganham. Poxa, a pessoa que nós contratamos lá, ele já tem um salário bom. Ele já tem os seus benefícios que o acompanham. Por exemplo, eu não sei se alguns têm ajuda de custo, como por exemplo, de alimentação, auxílio de transporte, de paletó, essas coisas todas acompanham. Meu Deus, seria necessário eles ainda fazerem, por exemplo, tratos, porque um gestor ele não desvia dinheiro só. Ele vai desviar dinheiro quando ele tem as pessoas que lhe dão. Essa, né? palavra ficou bem clara, pastor Zé Almir. Essa palavra ficou bem claro quando justamente aquele prefeito que o senhor citou, o prefeito de Colatina, falou isso. Ele falou que um prefeito, ele não desvia sozinho. Se eu não me engano, ele disse, não existe um prefeito ladrão, existe uma Câmara corrupta. Isso. Então, isso é que nós hoje estamos falando e até alcançando os nossos adeptos, né? Que eles possam se comportar biblicamente como nós ensinamos, como nós apresentamos, como os homens de Deus deram os exemplos, porque esses aí já morreram, já se foram. Deixaram o seu legado. Deixaram os exemplos, como devemos, né, nos comportar. Como é que nós devemos nos comportar? Como eles, porque agora é nossa vez. Amém. É a vez deles. É a nossa geração. E se nós não fizermos justiça ou falarmos da maneira que
nós aprendemos, poxa, nós vamos ter sempre uma sociedade, né, dessa forma. Porque a gente não vai ter coragem. Falou aqui o nosso pastor, o senhor também falou, que nós estamos contratando uma pessoa ou pessoas para representar e nos servir bem. Quando eu me lembro que quando fizeram aquela votação, é porque os apóstolos já não estavam mais servindo lá nas mesas. Estava tendo necessidade. Estava tendo necessidade. Então eles escolheram qual era. Olha a política dentro da igreja. Né? A política lá. Então vocês fizeram uma votação. Observam que a palavra do apóstolo foi: escolher os 7 homens. Isso. E deu as características. As características de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Isso. Para que ele se carregue nessa. Então, quer dizer, nós não temos condições de fazer esse trabalho, se não tendo a parceria de pessoas que da nossa confiança. É verdade. Mas a gente se decepciona quando a gente coloca uma pessoa lá e eles acabam não ficando satisfeitos com o que ganham, o salário, e começam a receber propinas, receber também valores em troca disso ou daquilo. Exato. Isso, a gente tem que orar por isso e tem que apresentar no momento desse nas nossas igrejas, né? Para que o povo, especialmente o nosso povo, exatamente. A Bíblia diz que o meu povo morre porque falta conhecimento. Mas, pastor, é interessante, vamos já pular para outro assunto aqui, mas é interessante a gente observar algo que esses dias eu estava vendo na Bíblia, justamente ainda na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, em uma de suas cartas, ele fala sobre as qualidades, as características dos homens dos últimos dias: avarentos, presunçosos, soberbos. Tudo isso que o senhor falou aí está nessa palavra, nesse texto sagrado. Vamos colocar aqui em algum lugar da tela para o irmão em casa comprovar, né? E Paulo fala sobre essa gama, qualidades depreciativas que as pessoas vão ter no final do dia. Nós estamos, eu creio que o senhor crê, que nós estamos vivendo os últimos dias do arrebatamento da igreja. Então é uma cautela muito grande nesse cenário político. Pastor Demar, para a gente continuar aqui no assunto, o pastor já falou sobre o sistema, como o cristão deve agir nesse sistema político. O pastor José Reis decorreu bem sobre isso. E sobre aqui algo também muito interessante. Muitas vezes o inimigo ele conseguiu deixar a gente por muito tempo aquém, longe da política, porque, como eu disse, eu fui ensinado que política era do diabo. E a gente foi ficando ausente disso daí, e quem nos dominou? Exatamente. Então, isso era uma estratégia do inimigo. O crente não pode se envolver em política. E aí, eles foram dominando. E hoje, graças a Deus, a gente tem um entendimento diferente. Fale algo sobre isso, pastor. É isso que significa a política no seu sentido governamental. Nós precisamos estar cientes de que a política em si ela não é má, ela não é pecado, ela não seria um incômodo se estivéssemos obedecendo o que a Bíblia diz. O problema é que a sociedade adoeceu no sentido moral, no sentido com falta de respeito às verdades bíblicas, e chegamos a esse nível. Ainda pegando um gancho lá sobre a questão do sistema, hoje a gente percebe, por exemplo, que a corrupção ela não está diretamente lá nas partes internas do sistema de governo, nem legislativo, nem executivo, nem judiciário. De lá saem as ideias que contamina, que corrompe a população. Hoje a população, com raras exceções, estão deixando se elevar por essa ideia de que o elemento está sendo eleito lá para propinar, para tirar do ordenado dele, porque ele não tem de onde tirar. Se ele vai ter que tirar do ordenado dele, ele não vai também tirar, porque se ele tirar do dele, como é que ele vai se manter? Então ele vai ter que meter a mão aonde? Lá onde foi colocados os nossos impostos, que seria para o benefício da população, mas como um todo. Então tem que tirar um farelinho para um, outro farelinho para outro,
E com isso nós vamos ficando... Esse é o sistema vergonhoso da nossa política atual, né? Aí nós estamos vendo o quê? Que a corrupção ela está nas portas, está nas casas, cada um esperando que o candidato vá visitá-lo. Não é a visita que ele está interessado. Ele quer a oportunidade de fazer a solicitação da propina. E aí, pastor, é interessante, isso aí foi muito oportuno o senhor falando sobre isso, porque muitas vezes a gente quer cobrar do político. Isso. Viu como o político roubou? Pois viu, é. Viu como deu no jornal? Viu como deu no noticiário? Mas muitas vezes a gente não está fazendo tão diferente. Exatamente. Assim. Eu não vou poder cobrar. Inclusive nós que estamos aqui na transmissão dessa mensagem, fazendo essa gravação, precisamos ter o máximo de cuidado. Sim. Porque nós também poderemos ser tentados. Verdade. Exatamente. É por isso que muitas vezes nós não somos tão simpáticos na maneira como nós nos comportamos. Verdade. Nós que estamos liderando as igrejas, é muito conveniente que nós atentemos para o que a Bíblia está dizendo. E o exemplo daqueles 3 homens acompanhando Daniel ali no governo babilônico, era um governo complicadíssimo, não tinham como se negarem, porque era um império, era o rei determinando. Agora, respondendo à pergunta, o que realmente poderíamos fazer para mudar essa história? É exatamente isso que nós estamos fazendo. Sabemos que alguns vão nos criticar. Alguém por aí vai querer dizer, rapaz, o que esses pastores estão inventando? Nós não estamos inventando nada. Nós estamos usando a Bíblia, a palavra de Deus, para dizer que se no Antigo Testamento foi assim, nos dias de Jesus foi assim, por que não nos nossos dias nós lutarmos contra a corrupção e a impiedade? Glória a Deus. Pastores, eu quero aqui deixar um texto que para mim, nesse assunto, nesse tema, o Salmo 1, bem conhecido, pastor. Eu estava lendo aqui na minha tradução, mas ela é diferente, uma tradução em outra linguagem. Eu queria emprestar aqui a sua Bíblia, pastor Demar, para me ler aqui no Salmo 1, ainda dentro desse assunto, dentro desse tema ainda. Certo. Esse tema, se o cristão, como ele deve se comportar dentro desse sistema, né? Sistema político. Exato. Olhe só aqui o que a Bíblia nos diz. Vocês são bem conhecedores aqui, mas é para os nossos ouvintes, não é? Olha o que a Bíblia nos relata sobre a conduta do cristão. É verdade. Olha só. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos escarnecedores ou pecadores. E aí, pastor? É justamente o que nós estamos observando. Quando a palavra do Senhor diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, Isso. nós observamos que há coisas que não devemos executar ou aceitar. Né? É até permitido. Mas não devemos. Por isso que nós estamos vivendo hoje nessa situação. Isso. Porque queremos sim até recomendar aos nossos irmãos e os nossos amigos que nos ouvem que se tiverem oportunidade, não ir nesses conselhos. Isso. Porque eu nem entrei na política, nunca me coloquei no partido, né? Nunca me coloquei como à disposição, né, da política, mas o reflexo dela já nos atinge. Me atingiu. Então, imagine quem já está nela, né? Conselhos, pedidos, né? Propostas. Então, essas pessoas deverão entender que não devem entrar nesses conselhos, porque até a palavra do Senhor diz, Paulo escreve, ou é Pedro que falou, dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Exato. As pessoas vão com bom costume lá, eles vão com aquela expectativa, chegam lá, só que eles ouvem a música. É a música, olha, você faz isso para mim, que eu vou fazer isso para você. Então, eles não se contentam com o salmo e eles acabam caindo no laço. Enquanto a Bíblia está dizendo, bem-aventurado o homem, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Mas nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? É o que mais a gente vê hoje. É por isso, pastor. Mas eles não se seguram, na verdade. E acabam mudando, o sistema muda. É por isso, pastor, que um dos critérios, a questão é o seguinte: quando se escolhe um obreiro para ir para a obra, né, um dos critérios é ele não ser o quê? Avarento. Né? Exatamente. Então, muitas vezes, o nosso critério aqui é para nós, é para mim. Né? Nós chegamos num senso comum aqui, que não é pecado, né, o crente se envolver, mas se depender de nós, de mim, que muitas vezes tem um membro da sua igreja que se lança à política por vontade própria, né, e depois quer que a gente apoie, ele quer impor, o pastor, eu estou indo e a igreja tem que me apoiar. Não é assim que as coisas funcionam, não. Agora, para nós, quando isso há um consenso do grupo, da igreja, vamos ter um representante, nós devemos observar, acho que essa qualidade, né, da pessoa, se ela é avarenta, porque se ela for, ela não vai resistir às propostas que vão chegar lá. E nessa questão do consenso, é bom que se pense que, infelizmente, o problema não é caminhar até lá. O problema é quando chegam lá e não se mantêm fiéis, ou seja, não correspondem com as perspectivas de quem mandou para lá, de quem orientou a que chegassem lá. Nós não estamos mandando de propósito, foi alguém que se voluntariou, que decidiu querer ir lá, só que também não é assim, aleatório. Então o que vai fazer lá? De que maneira você vai se comportar? Vai trazer algum benefício? Não é aquele benefício propinado, mas é algo que atenda a toda a necessidade da sociedade. O problema é que quando chega lá as discriminações, aí vem o lado da simpatia, aquela família ali que me ajudou melhor, naquela coisa toda, e vão se vendendo com facilidade. E aí nós vamos acreditar em quem mais? Por isso nós precisamos ter bastante cuidado com quem nós estamos acreditando que vão chegar lá agora. Amém. Graças a Deus está sendo muito proveitoso e eu tenho certeza que você você que está nos acompanhando aí, quero pedir mais uma vez, compartilhe. Olha, meu pastor conversou com mais 2 pastores, compartilha aí, compartilha você, nossos irmãos, nossos membros, não é? Para que esse vídeo venha trazer uma reflexão sobre as nossas vidas. E já estamos nos aproximando aqui do final dessa nossa conversa, que eu não sei quando Deus vai nos unir de novo, pastor, para ter outra conversa dessa. Eu acho que vai ficar para a história isso, né? Vai ficar para a história. Então, já estamos nos aproximando aqui do final, mas vamos aqui rapidinho falar um pouquinho sobre os bons exemplos da Bíblia. Nós já falamos sobre alguns, né? Mas aqui eu lembrei também sobre Daniel. O Daniel, ele agiu de uma maneira muito fidedigna, muito fiel, se manteve, até mesmo quando mandaram ele deixar de orar, quando fizeram uma lei de propósito. Isso. E é por isso que nós devemos saber que estão botando lá, porque tem gente que faz lei para nos atingir, como Daniel foi alvo disso, mas só que Deus estava com ele, não é? E também, sobre Daniel, sobre José do Egito, que é um belo exemplo, né, de fidelidade. José do Egito tinha tudo para ser revoltado com a vida e abandonar a fé, porque a trajetória que ele vinha passando era só de traição, de desgraça, tudo de coisa acontecendo com ele, mas ele se manteve fiel com a sua fé, com seu Deus e com a sua família. Exato. Né? Interessante é que, do ponto de vista divino, o foco divino para com a condução da vida pública, da vida da política a nível mundial, nacional e municipal, é a família. E José tinha tudo para estar revoltado com a família, com seus irmãos, com tudo que os venderam, tudo bem. Glória a Deus. Depois dele ter passado por todo aquele momento de sofrimento, de ser vendido como escravo, de ser açoitado, de ser caluniado, enfim, quando ele se tornou governador, o que ele fez? Ele mandou chamar a família. A hora que ele pôde, teve espaço, condição para trazer a família, ele trouxe sem mágoa, sem
nenhum ressentimento. Isso é um cristão. Exato. Cuidou bem. Exatamente. Se eu não me engano, foram 70 Exatamente, isso. da família. E aí, de que maneira se comporta hoje os cristãos quando se envolvem com a política? Estão tendo esse sentimento de amor, de carinho, a despeito do sofrimento que tenham passado? Tem família que até briga uma com a outra. É verdade, isso, né? exato. Tem família que está se separando. Isso. Então, Pastor, olhando não do ponto de vista jeito. da família, é fundamental. Não tem jeito, nós somos pastores. Eu senti aqui pelo Espírito Santo de Deus, a gente fazer uma oração. Isso. Quem sabe tem alguma família aí passando por um momento difícil, pastor? Né? Por conta disso. Então eu creio que nós podemos fazer uma oração para acalmar o coração dessa pessoa, acalmar o coração dessa mãe, desse irmão, dessa irmã. Quem sabe está vivendo uma situação desagradável. Eu queria pedir para o pastor Zé me fazer essa oração. Isso. Ok, vamos lá. Deus, Ó Deus. Sim. em nome de Jesus Cristo, estamos aqui Sim, reunidos meu em Teu Deus. nome. O Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu verdade. nome, nesse momento, para nós é importante. Eu sei da importância da Sim, oração. meu Deus. Em nome de E nós Jesus. queremos orar em favor de todos aqueles que nos ouvem e Em nos nome de veem Jesus. através dessa gravação. Olha essa família, meu pai. Eu sei, meu Pai, que em algum lugar tem pessoas que não estão bem e que poderiam até ser assistido e visto, meu Deus, pelas pessoas do qual nós estamos aqui interessados que eles Visita, meu Deus. possam ver, visitar, ajudar. Em nome de Jesus. Mas nesse momento, meu Pai, como não é possível às vezes até nós mesmos, Visita, Senhor. eu peço o Senhor visitar agora essa Acalma família, esse esse coração, lar, meu Pai. e abençoar, Senhor, essa Consola. família, essas pessoas que estão Sim, ó Deus. enfrentando esses problemas sérios na família. Seja eles no problema do casamento, no problema Pessoal, familiar, da família, no financeiro. financeiro Ó Deus. Sim, e material, Supra alguma as coisa ou necessidades. outras que estão enfrentando. Envia, Senhor. Hoje, Consola. juntamente com teus Aleluia. servos, meus irmãos, Aleluia. e também nós, na qualidade, Senhor, de servidor, Sim. de servo, nós estamos, meu Pai, implorando e pedindo ao Senhor, já que nós não podemos fazer Amado. na área material, mas nós podemos fazer muito na área Sim, espiritual. meu É verdade. Como disse o apóstolo Pedro e João, quando não podia Aleluia. dar uma ajuda, quando não podiam tirar algum centavo do seu bolso, pois não possuíam. Mas ele disse, mas o que temos nós te damos. É verdade. E o Senhor realizou ali através dele uma bênção. E eu quero dizer a mesma coisa, Em nome de Jesus. como falou aquele centurião. Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas manda com uma palavra É verdade. e meu servo ficará Em curado. nome de Deus, Jesus. manda com uma palavra nesse Neste lar, momento, nessa nesse família, Sim, sim. em nome de Nesse Jesus, momento. e ele ficará curado, ficará liberto, Sim, meu Deus. receberá uma porta de bênção, e assim, meu Deus, é que nós pedimos em teu nome, Em nome juntos, de Jesus. em nome de Jesus Cristo, Amém. e determinamos a bênção para essas famílias. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Deus abençoe, meu irmão, teu lá aí, independente da situação. Já terminando a nossa programação, a nossa conversa, o nosso diálogo aqui, já os nossos assuntos já estão aqui esgotados praticamente. Citamos também sobre José de Arimateia, né? José de Arimateia foi um cidadão que se manteve, conheceu a fé, era do meio. A Bíblia, Fazia parte do sacerdócio. sacerdócio, a Bíblia não fala muito detalhes sobre ele, Isso. mas o pouco que ela fala, ele estava correto e íntegro, né, pastor? Importante é que não precisa alguém se aparecer. É importante é você se manter fiel. Amém. Deus nos abençoe. Vamos encerrar aqui, pastor, desde já agradecendo, mas eu quero encerrar com esse versículo. Vamos encerrar com o versículo que o pastor José Almir já até citou. Para mim é um versículo que ele vem bem a calhar. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 12, e diz: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vocês lembram que Jesus ele falou algo, chegou com seus discípulos e disse assim: quem as pessoas dizem ser eu? Então, Ser o filho do homem. Aí Jesus estava preocupado com a visão dos de fora para dentro. Né? Exato. Aí os profetas, os discípulos, né, dizem que tu és um profeta, dizem que tu és Elias, né? Isso. Disseram. E Jesus faz uma outra pergunta, com a visão do de fora, e depois ele pergunta da visão dos de dentro. E por isso que quando Jesus faz essa pergunta, e o senhor bem colocou, pastor Luiz Mar, sobre a preocupação dele primeiro lá fora, aí depois traz para dentro. Como é que nós estamos convivendo diante da sociedade nesse meio político? Pastor Zé Almir. Conclua, pastor Zé Almir. É muito importante, né, a nossa finalização aqui a respeito disso. A gente sabe a nossa cidade é muito pequena e praticamente todos sabem da nossa vida, né? E é isso que nos traz a preocupação de hoje querer apresentar um tema como esse, que é muito importante, para que a gente possa, pelo menos, fazer entender que fizemos a nossa parte. Amém. Mas alguém que vai para lá, que pelo menos se sinta sozinho, mas pelo menos faça a sua parte. Né? Então nós ficaremos muito gratos, bem servidos e admirando. E o que nós vamos falar dessas pessoas? Quando essa pessoa chegar lá, a gente vai comentar: poxa, a pessoa passou por aqui. Alguém falou uma vez que nós somos como caça. O caçador passa e diz: aqui passou uma anta, aqui passou um catitu, aqui passou... A gente do interior entende muito bem isso. Então, alguém que passa por uma cidade... vai deixar um rastro. Vai deixar o rastro dele. Se ele passa, por exemplo, pelo poder público, né, vai deixar a marca dele. De bom ou de ruim. E o cristão deve E as pessoas vão falar aquilo positivamente que eles viram e ouviram. E Paulo já advertia, dizendo que é bom que tenhamos bom testemunho dos de fora. Dos de fora. Porque a nossa tendência é querer nos exibir, dizer: não, eu estou certo, eu estou bem, eu estou fazendo tudo certo. Mas o que os de fora estão dizendo a nosso respeito? Amém, pastores? Amém. Muito obrigado. E aí você vai ficar com um louvor rapidinho das nossas irmãs que vão adorar o Senhor. Sabe, irmão, os rumores de dor, sofrimento e lamentação. Eu estou preocupada. Vem alguém com suas leis, tentando outra vez nos deixar calados. Querem fechar nossa boca, sufocar a nossa voz. Querem algemar nossas mãos, que podem oferecer um socorro a alguém através do nosso amor. Preferem um país de drogados ao invés de libertação. Preferem um país de bandido com arma nas mãos. Preferem crianças nas ruas, em margem de um povo sofrido. Veja, irmãos, são valores investidos. Querem calar nossa voz, querem abafar nosso grito. Nós só falamos de amor, nós só falamos de paz. Tá na hora de unir
libertação. Preferem um país de bandido com arma nas mãos. Preferem crianças nas ruas, imagem de um povo sofrido. Veja, irmãos, são valores investidos. Querem calar nossa voz, querem abafar nosso grito. Nós só falamos de amor, nós só falamos de paz. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. E abalar o inferno com nossa oração, com a nossa oração. Amém. Glória a Deus. E nós vamos aqui encerrar com uma oração, agradecendo a Deus, pedindo mais uma vez para você compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever na nossa página, se inscrever aí no YouTube e compartilhar essa nossa conversa tão maravilhosa. E muito obrigado por você que está nos assistindo. Muito obrigado, pastor Zé Almir. Muito obrigado, pastor Ademar. Eu que agradeço. Foi Sou muito bom grato a poder Deus. estarmos juntos Que aqui. Deus nos permita outra vez nos dar um assunto tão importante e para que eu quero aprender com você, viu? Eu quero aprender com vocês. Que aula maravilhosa essa que nós estamos tendo aqui. Ó. Então que Deus nos abençoe. Pastor Ademar, encerre, leve a Deus a oração encerrando, agradecendo a Deus. Mas antes disso, antes de o senhor orar e encerrar, o senhor faça um convite para os irmãos, os dias de culto da sua igreja, das congregações, depois o pastor Zé Almir, e aí depois eu falo e o senhor ora. Queridos irmãos, em especial os membros da IEADAN, agora é a sua vez. Eu espero que você tenha tirado proveito de tudo quanto nós conversamos aqui. E eu gostaria de vos convidar a participar conosco dos nossos cultos. Nós temos culto no tempo central, escola dominical pela manhã, a partir das 8 horas. Nós temos o culto de domingo à noite, o culto da família, aquele culto que toda a família deverá estar reunidos. Nesse mesmo horário, nós temos a nossa congregação aqui da área 2, da Sempre Viva, aí está em construção, mas está funcionando todos os domingos na congregação Novo Tempo, lá na antiga Rua da Olaria. Ali funciona no sábado o pessoal que são da Sempre Viva estão lá, e no domingo o pessoal da própria congregação. Temos também aqui no São Geraldo 2 uma congregaçãozinha pequena, mas temos culto domingo lá à noite. Então participe. Nós temos nos dias de semanas, terças-feiras, na congregação Jerusalém, lá ao lado do antigo fórum, lá próximo do hospital. Temos também, atrás do Centro Cultural, a nossa congregação Maranata. Ali funciona todas as quartas-feiras. Funciona também lá na Vila Franco, no Paissandu, a nossa congregação na quarta-feira à noite. E na Betel funciona quinta-feiras à noite, sábado
e domingo a escola dominical e o culto à noite, ali próximo do IDAM, ao lado do IDAM. Nós temos também no Novo Horizonte a congregação, o templo ali muito bonito, onde você pode se dirigir com a sua família e participar, ok? Temos também aí na entrada do ramal do Patauá, uma linda congregação ali. E isso nas comunidades, são várias, onde vocês poderão se dirigir. O pastor Zé Almir vai estar divulgando aonde também ele tem bonitos trabalhos, mas nós estamos aqui fazendo a divulgação exatamente dos nossos templos e onde você poderá participar. Em próximo será no Templo Central, tendo em vista que a Sempre Viva está em construção. Então é assim que está se desenvolvendo o nosso trabalho. Amém. Pastor Zé Almir, convide nossos irmãos. Bem, eu quero também aproveitar a oportunidade para divulgar nossas reuniões. A Igreja Central funciona de terça, quarta, sexta-feira e sábado e domingo, com escola dominical também pela manhã, às 9 horas da manhã, e culto evangelístico à noite. Bem, falando sobre as outras congregações, também funciona no normal dos mesmos dias, tanto faz. Novo Horizonte 1, Novo Horizonte 2, das duas congregações, e também São Geraldo aqui atrás da pousada, São Geraldo 1, né? E São Geraldo 2 também lá no final da rua principal. Então são os mesmos dias, que é terça-feira culto de... pode ser da família, que é culto de senhoras e senhores, né? Envolve a família. Quarta-feira culto de oração. E na sexta-feira culto de ensinamento. Sábado ministrado pelos jovens. E domingo pela manhã escola dominical. E também domingo culto evangelístico para todos. Bem, convidamos os amigos e fazer uma visita para nós em qualquer uma das nossas congregações. Está precisando de um milagre, de uma bênção. Está precisando de uma palavra, de Deus, então você está convidado. É um prazer para nós. Recebemos a todos. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Eu que lhe agradeço. E eu quero encerrar também convidando, né, para nossos irmãos, nossos amigos, irmãos, que são convidados a estar conosco nas nossas igrejas da Assembleia de Deus tradicional aqui em Capiranga. Aqui no Templo Central nós temos culto apenas no domingo, na segunda e na sexta-feira. Culto de segunda-feira, culto de doutrina, aquele culto que é costumeiro, né? Culto para a igreja. Mas no domingo, no decorrer da semana, culto aberto ao público. Culto com evangelismo, culto onde Jesus quer falar com você. Então, você fica à vontade para visitar as nossas igrejas. Com certeza é o melhor lugar que você pode estar. Que Deus abençoe a todos. Pastor Demar, encerra a oração. Vamos então estar orando ao Senhor. E se você estava com alguma dúvida, com algum sentimento contrário à política, se o cristão pode ou não ser político, coloque-se agora diante de Deus, deixe Deus trabalhar na sua vida, que daqui para frente a sua vida não será mais a mesma. Amém. Deus vai estar trabalhando muito sério e você não vai pensar do ponto de vista da politicalha, mas do ponto de vista bíblico, a política não é pecado, desde que o crente se comporte, o cristão se comporte corretamente. Querido Deus, amado Papai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse momento, pela vida do pastor Luiz Mar, pela vida do pastor José Almir Reis, pela vida das igrejas que estão sob os nossos cuidados, pela vida de cada família, que são muitas vezes vitimados por situações do esquema. E te apresentamos agora, Senhor, o andamento. Nós queremos, ó Deus, te pedir a tua santa e sábia direção, que tenha liberdade de influenciar e não que venhamos ser influenciados de forma negativa. Verdade. Mas que a influência pelo teu Espírito, pela tua palavra, venha alcançar cada família, cada ser humano, cada um de nós que precisamos muito de ti. Nos dê sabedoria, nos dê um equilíbrio para trabalharmos essa situação e que essa gravação
esse vídeo venha servir de ferramenta adequada para cada um dos que vão estar nos assistindo. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Que Deus abençoe.